Teles, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, você que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou ler aqui um breve trecho da professora Thaís Oliveira. Ela diz o seguinte, abre aspas, ainda estou em choque e tentando entender tudo o que aconteceu. É isso que nós temos que nos ater. Como essa professora vai voltar a dar aula de costas para os alunos que ela não sabe o que pode acontecer? Como os professores darão aula? E aqui temos a vereadora Rose, que é professora, temos o presidente da mesa e diversos outros professores. Como aquele professor vai voltar a dar aula com receio e medo? Ele vai conseguir se concentrar? Ele vai confiar novamente nos alunos daquela turma? Então, esta moção, ela vem num momento muito preciso da nossa cidade caxiense. Parabenizo aqui o vereador Caleb Garbim por ter proposto. Eu acho que é um momento dessa casa, como segundo maior parlamento do Estado, nos posicionarmos e dizermos o seguinte: cometeu um crime, você tem que pagar pelos seus atos. Seja com 18, 17 ou 16. Nós temos 666.903 presos no Brasil. O Brasil é o terceiro maior população carcerária. A gente poderia buscar o primeiro lugar, porque ainda tem muito bandido na rua. Isso, o Brasil poderia ser o primeiro. Tem muito bandido na rua. Sabe com quem que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com quem pegou prisão perpétua. A família pegou prisão perpétua. Quem teve o seu filho assassinado por causa de um celular. Enquanto tem um cidadão que governa esse país, que ele fala o seguinte: ninguém merece ser preso porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Onde já se viu um líder falar isso? Como que alguém fala isso? Quem foi condenado à prisão perpétua, à pena de morte, foi aquela pessoa, aquele senhor lá no Itaim Bibi, em São Paulo, que estava andando de bicicleta, tinha uma família, tinha sonhos pela frente, e nunca mais isso vai voltar. Toda a sua família se quebrou, se modificou, por conta de um menor que executou. Nem deu tempo para aquele cidadão dar o celular para ele. Ele executou. Isso por quê? Porque o jovem não teme. Não teme. Nós fazemos aquilo que nós não tememos. Então, se existir uma pena para esse crime, esse criminoso, que com essa idade já é considerado um criminoso, nós temos que pegar bons exemplos. Vamos pegar aqui Santa Catarina. Santa Catarina, como já falei outrora, o preso que está lá, 25%, ele recebe um salário mínimo, 25% do salário dele vai para custear a prisão dele, a estadia naquele local, 25% fica como aposentadoria, que é um valor que ele vai receber quando ele sair da prisão, e 50% ele pode utilizar como salário para ele e para a família. Isso dá certo. Isso dá certo. É o preso trabalhando, é o condenado, é o apenado, seja lá o que for o adjetivo, trabalhando. Eu já fui aqui na Pix. Parece uma colônia de férias. Jogando videogame, assistindo TV, fazendo almoço, fazendo comida, jogando carta. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos do apenado trabalhando, produzindo. Porque hoje o pessoal fica lá na Pix fazendo golpe. E aí não pode colocar bloqueador de celular, porque está no meio de uma cidade. Olha o que a gente tem aí.
Então, aqui, eu trago um dado. Para fechar, senhor presidente, para concluir, eu vou dizer para vocês aqui um dado, e eu quero que vocês descubram qual que é qual. 52 mil mortes, o primeiro local, e o outro 63.792 mil mortes. Qual palavra, presidente. que é uma guerra entre Israel e Hamas e qual que é o Brasil? É o maior ou o menor? Para concluir, Acertou vereador. aquele que falou que é o maior. Hoje o Brasil está em guerra e esse projeto visa solucionar e estancar esse problema. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador.